Bom, povo de Deus, graça e paz, estamos começando mais um devocional. Como diz a palavra de Deus, este é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Que este dia seja um dia de bênção, seja um dia de favor de Deus sobre a sua vida, seja um dia em que você possa experimentar e desfrutar de comunhão com Deus. Um dia em que você possa desfrutar de comunhão com Deus. Karine, seja bem-vinda, Deus abençoe poderosamente. Que esse seja o dia que você possa estar desfrutando de intimidade com Deus, de comunhão com o Senhor, no bendito e soberano nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém? E Apocalipse, capítulo 22, um texto que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, começa dizendo assim, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações, são para a cura dos povos. Eu estava meditando nesse texto e algo muito interessante saltou meu coração. A história da humanidade começou no jardim do Éden. E a conclusão e o desfecho da história da humanidade, não a conclusão no sentido de término, mas a conclusão desse ciclo, dessa era, também é num jardim. E o começo de uma nova época, o começo de uma nova era também será no jardim. Isso é muito lindo porque nos mostra que o nosso Deus é Deus de resgate, o nosso Deus é Deus de restituição. Como disse, a história do ser humano começou no jardim, mas infelizmente por conta da nossa rebeldia, por conta da nossa declaração de independência de Deus, nós criamos um deserto para nós. E nós vivemos em um deserto existencial, nós vivemos um deserto distante do Senhor. Então, a humanidade criou esse deserto por conta da sua rebeldia. Começou no jardim, mas por conta da sua rebeldia, da sua declaração de dependência de Deus, criou-se um deserto. E o homem foi afastado do jardim e não teve mais o privilégio de comer da árvore da vida. Mas aí Jesus Cristo veio, como eu disse, o nosso Deus é Deus de restituição, o nosso Deus é Deus de novos começos, o nosso Deus é o Deus da segunda chance, e a gente sempre vai ver na Bíblia esse Deus maravilhoso, dando sempre uma nova chance, sempre uma nova oportunidade, sempre recomeçando, sempre restituindo. A gente vai ver isso na Bíblia o tempo todo, em todo instante. E o nosso Senhor Jesus Cristo veio exatamente para isso, para trazer essa restituição de Deus para nós, para trazer essa restituição de Deus para a humanidade, para recuperar aquilo que o homem havia perdido, o jardim da presença, está de volta ao jardim da presença. E aí Jesus enfrentou o nosso deserto. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério enfrentando o deserto, sendo testado no deserto, sendo provado no deserto, sendo tentado pelo diabo no deserto, e ali no deserto Jesus venceu. Ali no deserto Jesus começou o seu ministério, ali no deserto Jesus venceu a tentação, Jesus venceu toda a argumentação das trevas, e ele venceu pela palavra, e ele começa o seu ministério ali no deserto, e ele deu a sua vida por nós, depois que enfrentou o deserto, ele deu a sua vida por nós, para trazer de volta para nós o jardim, para nos inserir de novo no jardim de Deus. Por isso que o texto de Apocalipse aqui fala desse jardim, A Bíblia fala que João viu, ele diz, Deus me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E ele diz, no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, estava a árvore da vida, aquela árvore que o homem, que a humanidade perdeu lá no comecinho da história da humanidade, por conta da sua rebeldia, por conta da sua declaração de independência de Deus, o homem perdeu essa árvore da vida. Mas aqui em Apocalipse diz que João viu essa árvore da vida, e diz que essa árvore produz 12 frutos, um para cada mês do ano, e que as folhas dessa árvore são para a cura das nações. Então esta árvore
que o homem perdeu lá no início da humanidade, esse jardim que o homem perdeu lá no início da humanidade, você vê que Jesus restituiu para aqueles que nele creem, né? Então aqueles que creem em Jesus Cristo têm restituição desse jardim da vida, dessa árvore da vida. E é interessante a gente pensar nisso. O nosso Deus é Deus de recomeços, o nosso Deus é Deus de novas oportunidades. O nosso Deus é Deus da segunda chance, creia nisso, esse Deus é Deus da segunda chance. Então observe o que eu estou dizendo, o homem, a história da humanidade começou no jardim, infelizmente por conta da nossa declaração de dependência de Deus, a nossa tentativa de sermos independentes dele, a nossa tentativa de agirmos de modo independente de Deus, a nossa rebeldia nos colocou no deserto. Jesus veio então, ele enfrentou nossos desertos, ele foi tentado no nosso deserto e ele morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, para que nós, ao crermos em Jesus Cristo, possamos experimentar a restituição desse jardim de Deus, desse jardim da presença de Deus, desse recomeço da nossa história com Deus e termos o privilégio e o direito de passarmos a nossa eternidade no jardim de Deus, no jardim da presença de Deus. Oh, aleluia! Isso é realmente glorioso, isso é extraordinário. E também isso se aplica na nossa vida, para cada área da nossa vida. Pense numa coisa, Deus é Deus de recomeço. Qual foi a área da sua vida que você errou, que você falhou, e por ter errado, por ter declarado independência de Deus, em alguma área da sua vida você enfrentou desertos, você experimentou desertos? Saiba de uma coisa, Deus não quer que você faça do deserto a sua morada. Deus não quer que você viva no deserto para o resto da sua vida. Deus quer que você volte a experimentar o seu jardim, o jardim da sua presença, o jardim da sua bondade, o jardim da sua graça, o jardim da sua restituição. Deus é um Deus de restituição, Deus é um Deus de novos começos. Então, se você está enfrentando talvez um deserto na sua vida hoje, e esse deserto talvez, quem sabe, um deserto que você mesmo criou, porque você declarou em algum momento, em alguma área da sua vida, você declarou com as suas atitudes de dependência de Deus. Saiba de uma coisa, Deus tem um novo recomeço para você. E se você crê de todo o seu coração no Senhor Jesus, na sua palavra, você pode experimentar restituição em sua vida, restituição em sua família, novos começos em seu casamento, novos começos na sua vida espiritual, novos começos nos seus relacionamentos, novos começos na sua vida com Deus, novos começos, novas oportunidades, porque esse Deus é o Deus da segunda chance. Esse nosso Deus é o Deus de novas oportunidades. Esse nosso Deus é um Deus que está sempre disposto a recomeçar com aqueles que creem. Por isso que a Bíblia diz: o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas o Senhor o levantará. Então creia nisso. Se você fracassou em alguma área da sua vida, não se desespere, não pense que é o fim de tudo. Creia que esse Deus é o Deus do recomeço, é o Deus da restituição, e o Senhor Jesus Cristo veio exatamente para isso, para nos restituir de volta para Deus, para que nós pudéssemos, ao crer em Jesus, sermos salvos e consequentemente sermos restituídos ao jardim da presença de Deus. E aí o texto conclui dizendo, que aqueles que têm sede devem ir a Jesus e beber dessa água da sua presença e viver esses novos recomeços, essas novas oportunidades para a sua vida. É muito interessante porque quando a gente lê o livro de Jonas também, a gente vai ver Deus dando a Jonas essa nova oportunidade. Olha o que eu estou falando, o nosso Deus é Deus de novas oportunidades, Deus da segunda chance. E aí a Bíblia diz que Deus deu a Jonas uma nova oportunidade, porque Deus havia falado para Jonas: Jonas, você vai pregar em Nínive. Mas Jonas, diz a Bíblia, que declarou uma independência de Deus, e ele quis agir por conta própria, ele vai para um lugar totalmente contrário àquele que Deus havia determinado para ele ir. E a Bíblia diz para Jonas ir para Nínive, Deus diz para Jonas ir para Nínive, e Jonas decide ir para Tarsis. É como se Deus dissesse assim: você vai para o sul, e ele decide ir para o norte. E a Bíblia diz então que esse caminho de desobediência de Jonas, esse caminho de declaração de independência que Jonas tomou, foi um caminho sempre de declive, de descida, porque a Bíblia diz que Jonas desceu, para o porto para pegar o navio para ir para Tarsis, quer dizer, contrário à ordem de Deus. Aí depois ele desceu para o navio, depois ele desceu para o porão do navio, depois ele desceu para o mar, porque ele foi lançado no mar, e por último ele desceu para a barriga
do grande peixe. Então, esse caminho de declaração de dependência que Jonas tomou de Deus foi um caminho de declive. Ele só desceu. Mas quando ele estava lá no fundo do poço, quando ele estava lá na barriga do peixe, naquela situação que ele mesmo descreve no capítulo 2 de Jonas como um inferno, ele diz: do ventre do inferno eu clamei e tu ouviste a minha voz. Então Jonas, ali daquela situação de abismo, de dor, de sofrimento interno, de sofrimento intenso, de sofrimento intenso por conta da sua declaração de independência de Deus, por conta da sua rebeldia, quando ele clama a Deus, Deus dá a Jonas uma segunda chance. E Deus faz com que aquele grande peixe pudesse vomitar Jonas de volta ao propósito, de volta à vontade de Deus. Então Deus pegou aquele grande peixe, fez com que aquele peixe fosse até a praia de Nínive, e Jonas foi vomitado na praia de Nínive, aonde Deus havia dito para ele ir primeiramente. Então Deus deu a Jonas uma segunda chance. E a gente vai ver isso em toda a Bíblia, o Deus da segunda chance, o Deus que dá novas oportunidades, o Deus que traz restituições, o Deus que recomeça conosco. Então observe, a história da humanidade começou no jardim, o homem se rebelou contra Deus, o homem declarou a independência de Deus, e aí a humanidade foi parar no deserto. Jesus veio, enfrentou os nossos desertos, morreu a nossa morte, e quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos a oportunidade e o privilégio de experimentar da parte de Deus novos recomeços, novas oportunidades, uma nova vida. E observe que a promessa de Jesus para nós, os que cremos, é tudo novo. É um novo céu, é um novo nome, é uma nova vida, é uma nova oportunidade. Tudo é novo para aqueles que creem em Jesus. Então creia nisso que eu estou falando para você. Deus tem novas oportunidades para a sua vida. Se você falhou em algum momento, se você fracassou em alguma área da sua vida, não pense que é o fim. Não pense que Deus não se interessa mais, que Deus não se importa mais, que Deus não tem novas oportunidades para você. Não pense nisso. Nesse devocional desta manhã eu estou aqui para dizer, como servo do Senhor, Deus é o Deus de novas oportunidades. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus dos novos recomeços. Ele quer recomeçar com você hoje. Ele quer recomeçar com você hoje. Você crê nisso? Ele tem um novo recomeço para a sua casa, ele tem um novo recomeço para a sua família, ele tem um novo recomeço para o seu coração, ele tem um novo recomeço para o seu casamento, ele tem um novo recomeço para áreas específicas da sua vida. Você crê nisso? Deus é o Deus dos recomeços, Deus é o Deus das restituições, então ele tem restituição para você. Creia nisso. Assim como a história da humanidade, Deus não abandonou a humanidade e ele trouxe restituição para a humanidade daquilo que ela havia perdido, o jardim da presença. Assim, de modo bem específico, Deus tem restituição para você. Deus tem um novo recomeço para a sua vida, uma nova história para a sua vida. Então creia nisso. Ainda que você tenha errado, fracassado em algum momento da sua vida, ainda que você tenha experimentado desertos na sua vida, e alguns desses desertos porque você mesmo declarou independência de Deus em alguma área, mas creia nisso. Se você se voltar para o Senhor Jesus hoje, Ele vai dar a você uma nova oportunidade. Você crê nisso? Ele vai dar a você um novo recomeço. Você crê nisso? Novas oportunidades para você, novos recomeços para você, um tempo de restituição sobre a sua vida. Se você crê nisso, diga aí amém. Coloca aí amém. Eu creio. Coloca aí no comentário amém. Eu creio. Eu creio que Deus tem novos recomeços para mim. Deus tem novas oportunidades para a minha vida, novas chances para a minha vida. Então não está tudo acabado, tem novos recomeços para você, novas oportunidades para você, amém? Deus tem coisas gloriosas para a sua vida e você precisa crer nisso. Então esse texto dessa manhã muito precioso aqui de Apocalipse capítulo 22, né? A humanidade, a conclusão, o término, o fim de todas as coisas, Deus, na verdade, trazendo um recomeço. Deus trazendo um novo recomeço, quando Ele diz assim, olha, então me mostrou, João é que está falando isso, Deus me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, são para a cura das nações. Que coisa gloriosa, meus amados! A mesma árvore que lá no jardim do Éden
o homem perdeu, a humanidade perdeu, por conta da sua declaração de independência de Deus, por conta de querer agir de modo independente de Deus, por conta da sua rebeldia. Mas agora, em Cristo Jesus, essa árvore da vida é restituída. Esse Deus é Deus dos novos recomeços. Deus não abandonou você. Deus não abandonou você. Estou aqui para dizer isso para você. Deus não abandonou você. Deus tem um novo recomeço para você, para a sua família, para o seu lar, para o seu casamento, para a sua empresa, para os seus negócios. O Deus das novas oportunidades está contigo. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos orar para que Deus possa fazer coisas lindas e extraordinárias na sua vida. Eu quero profetizar que Deus vai dar a você um testemunho para contar. Deus vai dar para você um testemunho para contar. Você vai ter um testemunho para contar de coisas grandiosas e extraordinárias que Deus está fazendo na sua vida. Você vai ter um testemunho para contar. Você vai ter um testemunho para contar. Você crê nisso? Você terá um testemunho para contar. O Deus das novas oportunidades, o Deus dos novos recomeços está contigo e Ele vai dar para você um novo recomeço em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer pela palavra que Teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração nesta manhã. O Senhor é o Deus que recomeça. Quando nós cremos em Ti, o Senhor traz restituição. E eu quero Te pedir em nome de Jesus que nesta manhã, essa palavra de novos recomeços, de novas oportunidades do céu, de novas chances, de restituição do Senhor, venha ao coração e à vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui comigo nesta live. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor possa trazer restituição de tudo aquilo que o inimigo, por meio do engano, gerou, porque a nossa independência do Senhor provocou, porque a nossa declaração de independência, a nossa rebeldia e teimosia criou desertos. Mas eu clamo a Ti nesta manhã, para que em nome de Jesus, Senhor, em Ti, crendo em Ti, nós possamos experimentar novas oportunidades, nós possamos experimentar novas chances, nós possamos experimentar novos recomeços. Assim como o Senhor recomeçou com toda a humanidade, o Senhor quer começar a recomeçar em cada um de nós individualmente. Eu oro nesta manhã para que haja restituição na família, haja restituição no casamento, haja restituição na saúde, haja restituição no relacionamento contigo, haja restituição nas empresas, nos negócios, nas finanças. Eu oro, Pai, e Te peço, em nome de Jesus, traz a Tua restituição sobre o Teu povo, que sobre os Teus filhos seja a Tua bênção, em nome de Jesus de Nazaré. Eu Te peço, faz isso para a Tua glória e para a Tua honra. Amém, amém e amém. Creia, o Deus da segunda chance, o Deus dos recomeços, o Deus das novas oportunidades está com você e Ele te dará o privilégio de experimentar e desfrutar de novos recomeços. Deus te abençoe, um sábado de bênção, um final de semana próspero e abençoado na presença do Senhor. Que este final de semana Deus te surpreenda com coisas grandiosas, que você possa ouvir do céu a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Você é meu filho amado em quem eu me alegro. Você é a minha filha amada em quem eu me alegro. Que nesse final de semana o Senhor abra as comportas dos céus e derrame chuva de bênção e de graça sobre a sua vida. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possa te seguir todos os dias da sua vida. Deus te favoreça em todas as coisas e que o Senhor te dê um testemunho para contar. Shalom, shalom, graça e paz.